Olá, boa tarde. Dessa feita, nesse 29 de janeiro de 2026. Vou falar um pouco de política e do sistema e dessa conjuntura brasileira do qual estamos vivendo, dessa tamanha insegurança jurídica. Mesmo que um processo tenha sido tramitado e julgado, ele corre o risco de voltar ou ser anulado pelo sistema atual que nós temos no Brasil. É um sistema tão complicado que qualquer uma pessoa de bom senso lá fora pensaria duas vezes em investir no território brasileiro, pela insegurança jurídica que hoje se encontra o país. E não sou eu que falo, são os maiores juristas hoje brasileiros. E falar um pouco do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e da forma como que ele está sendo tratado. Na verdade, ele foi um cara que chegou com uma mentalidade diferente, com uma forma, ou ninguém rouba nesse lugar. Escolheu os seus ministros, pessoas técnicas e não políticos apadrinhados de ninguém. E isso mexeu com o sistema de maneira tal que todo o sistema em geral, a mídia em geral, se revoltou contra ele. Tentaram matá-lo no decorrer da política, mas não conseguiu. E ele chegou lá. E isso me faz lembrar o passado. Eu sou um amante da filosofia, eu gosto muito de estudar filosofia, tenho mergulhado nesse tema com uma certa profundidade. Aí quando você encontra a história de Sócrates, ver que Atenas estava vindo de um processo, saído de uma ditadura. E de repente aparece, e depois Sócrates, um homem com a mentalidade muito avançada acima do tempo, com a capacidade intelectual incomparável naquela hora, naquela conjuntura política. Então os gregos queriam se livrar dele, não que ele fizesse alguma coisa errada, mas tinham medo, porque a ideia revolucionária dele, como ele abria a mente das pessoas, né, para ver a vida como a vida é, aquilo assustou os gregos. E eles pensaram em uma forma de matá-lo. Então, a princípio, acusaram ele de ser um ateu. No mesmo processo de condenação dele, acusavam ele que era ateu. E, mais na frente, acusavam de ter introduzido outros deuses em Atenas. Você observem a alta contradição. Como que um ateu vai introduzir outros deuses em um país? Na verdade, o que eles queriam mesmos era matá-lo. Nada que viesse fazer, a não ser que ele renegasse, como fez Galileu, que para não ser queimado, desfez tudo o que ele tinha ensinado, para não ir para a fogueira no tempo da Inquisição, da Igreja Católica. Ele não. Ele preferiu passar por aquele processo. Então, ele foi no dia do seu julgamento, sabendo que já estava condenado, a não ser que ele desfizesse todos os seus ensinamentos, que para ele, um homem aos 70 anos de idade, não era um homem com a integridade moral e intelectual que ele tinha. Renegar seria morrer. Então ele teria morrido antes do tempo. E quando os juízes, que ele sabia que ali era tudo forjado, era tudo armado, era parecido com a história do Brasil hoje, deu a oportunidade a ele, deu a oportunidade a ele para ele se defender. E Platão, que era uma pessoa da família real, é uma pessoa da alta sociedade, era dono da academia. Platão queria pagar a fiança. Se ele relegasse, ele tinha que determinar uma fiança e Platão pagava. Ao invés disso, quando deram a oportunidade a Sócrates, ele diz o seguinte para aquele juiz: estáis enganados se achais que o homem que tem algum valor
perderá o seu tempo pesando perspectiva de vida ou morte. Uma coisa só há a considerar, se agiu correto ou erradamente. E ele foi morto. Só que foi o maior erro que os gregos cometeram. Acharam que no 399 a.C., que matando ele naquele tempo, encerrava a história dele. Pelo contrário, ele foi elevado. Porque um homem, né, de ideias, morre o homem, mas as boas ideias permanecem. Ele ainda hoje é lembrado. E se os gregos daquela época soubessem o que eles estavam fazendo, eles não tinham feito. E o que é que tem a ver isso? Eles estão tentando indiretamente matar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não sou eu que digo. São as mídias que falam isso. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem mentirem o tanto que vocês quiserem. Essa esquerda que chora, que ri quando o raio cai no meio de uma multidão. Essa esquerda que ri quando uma pessoa é morta a tiro. Uma esquerda doente é de uma psicopatia incomparável. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem matarem, podem esquartejarem. Façam o que vocês quiserem. Mas vocês jamais terão a conduta que ele tem. Vocês jamais terão as virtudes de um homem honesto que ele tem. Foi vasculhado a sua vida, nada encontrou. Vasculha-se hoje nas maiores autoridades brasileiras, vê o que é que vão encontrar. Então vocês jamais vão conseguir destruir a história de Jair Messias Bolsonaro. O Brasil terá o antes e o depois deles. Foi através dele que descobrimos que as televisões não informam, mas elas são matérias pagas pelo governo para dar aquilo que interessa para os governantes. Foi através delas que todas as pessoas conhecem todos os ministros do STF. Foi através deles que vimos que o Brasil é uma grande máquina de corrupção, de corruptos e corruptores. E que aqueles que se levantam contra esse sistema, ele é moído, ele é destroçado. Portanto, terá o antes e o depois de Jair Messias Bolsonaro. E hoje, é por isso que hoje os grandes criminosos ficam tentando, silenciar a mídia digital. Quando você vê uma pessoa dizendo vamos censurar as redes sociais, ele é um criminoso. Ele está escondendo alguma coisa do povo e não quer que o povo saiba, porque as mídias pagas não dão notícias as notícias que o povo quer ouvir, mas dão as notícias que os governantes querem ouvir. Então, vocês façam o que vocês quiserem, mas jamais terão ou serão igual a Jair Messias Bolsonaro. Então, ele é um homem íntegro, sincero, um homem temente a Deus. E que vocês têm lutado para destruir a sua vida. Mas lembre-se que Jesus disse que aquele que planta vento, colhe tempestade. Cada um de vocês, à luz da Bíblia, a seu tempo, irão pagar toda a maldade que fizeram contra ele e que ainda está fazendo. Porque a lei da semeadura, ela é implacável. A lei da semeadura, ela é sem misericórdia. Uma vez você plantou, você estará sujeito a colher os seus frutos. E agora não tem opção, é compulsório. Pense nisso.